A paz do Senhor, jovens. Nós vamos nessa tarde trazer uma palavra para os irmãos por orientação do Senhor e por tema Jovens Sois Fortes. E nós vamos ler o texto então que está em 1 João 2,14, só a parte final do versículo, nós chamamos de B, e o texto diz assim: E eu vos escrevi, jovens, porque sois fortes e a palavra de Deus habita em vós e já venceste o maligno. Meus irmãos, o Senhor Jesus pagou o maior preço que poderia ser pago pelo resgate da nossa alma, livrando-nos da condenação, da morte eterna, através do seu sacrifício, sua morte e sua ressurreição. Baseado nessa certeza de vida eterna, o salmista pôde dizer no Salmo 49, versículos 5 a 8, diz assim: Porque temeria eu nos dias da adversidade, ao cercar-me a iniquidade dos meus perseguidores, dos que confiam nos seus bens e se gloriam na multidão das suas riquezas. Nenhum deles de modo algum poderia remir a seu irmão, nem por ele dar um resgate a Deus, pois a redenção da alma, a redenção da sua vida é caríssima, de sorte que os seus recursos não dariam. Então, ninguém jamais poderia pagar este preço, mas o Senhor Jesus pagou. O único mediador entre Deus e os homens pagou por nós, dando-nos a salvação. Então vejam, meus irmãos, nós temos uma certeza, a certeza da vida eterna, porque fomos alcançados por este resgate e por isso, em gratidão, somos um povo separado para servir ao Senhor Jesus. No Salmo 18, no versículo 39, diz assim: Pois cingiste-me de força para a peleja, fizeste abater debaixo de mim aqueles que contra mim se levantam. Em nossa vida espiritual, na verdade, enfrentamos batalhas diárias contra o inimigo que se apresenta para que nós nos sentíssemos derrotados, enfraquecidos, sem forças para lutar. Um dos benefícios do resgate da alma é a certeza de que termos conosco aquele que nos libertou, lutando por nós, tornando-nos fortes todos os dias. Então, uma pausa aqui para os irmãos, para nós entendermos uma coisa. A salvação, um mistério, morte e ressurreição. Nós somos salvos. Então, o Senhor agora nos cinge de forças. E essa força não é uma coisa que vem de nós. Então, é uma força que vem a partir dessa salvação. Então, a nossa fortaleza, a fortaleza dos jovens, não é uma força própria. Nós podemos tirar muitas lições para a nossa vida espiritual se observarmos como servos citados na palavra alcançaram a vitória. Por exemplo, Davi foi um jovem que enfrentou grandes batalhas. Ele foi jovem e já enfrentou grandes batalhas. O inimigo se apresentou a ele de várias maneiras para fazê-lo se sentir derrotado, mas ele foi capaz de vencer todas as suas lutas. Na verdade, porque ele reconhecia em gratidão que a sua força não vinha dele, mas vinha do Senhor. O Salmo 18, versículo 1 e 3 diz assim: Eu te amo, ó Senhor, força minha. Invoco o Senhor, que é digno de louvor, e eu sou salvo dos meus inimigos. Então veja os irmãos, a luta dele, a força dele não vinha dele, mas vinha porque ele invocava o nome do Senhor. Davi diante de Golias, Davi firmado nas suas experiências com Deus, ao se dispor a enfrentar o gigante Golias, que nós sabemos, você jovem, que é símbolo da carne, que desafiava naquele momento o povo de Israel, intimidando e ameaçando, ele toma algumas atitudes. E vamos ver aqui agora algumas atitudes que ele tomou. Ele reconhece que a sua luta era para a vitória do povo de Israel, não era uma luta dele, ele estava lutando na vitória do povo de Israel. Então a vitória do jovem nessa hora, nas lutas que os jovens vão lutando, não é uma vitória só sua, jovem. Quando você que foi alvo de oração,
ao longo da sua vida toda, como criança, intermediário, adolescente e agora jovem, você vence, na verdade, isso na verdade é alimento para o corpo. É uma bênção isso no meio do corpo, porque a sua vitória é a vitória da igreja. Davi, o que ele fez? Ele recusou as armas apresentadas por Saul. Recusar as armas oferecidas pela tradição, pela força humana, isso está em 1 Samuel 17:37. É recusar, na verdade, os recursos enganosos que o mundo vai apresentando para o jovem como um meio de adquirir vitória em suas vidas. Mas, na verdade, a palavra de Deus nos ensina em Romanos 12:2: e não vos conformeis a este mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então veja que a força está ali, uma atitude que você, na verdade, se apropria de uma força que não é sua, mas é uma força do Senhor. Uma outra atitude que ele fez, além de não querer aquela armadura, ele também ele toma o seu cajado agora na mão e reconhece a necessidade de uma direção do Espírito Santo. Capítulo de 1 Samuel 17, os irmãos vão encontrar essa história belíssima de ensino para nós. Então agora ele desce também, ele precisa da direção do Espírito, mas ele também agora vai se humilhar, ele vai descer ao ribeiro. É outra atitude. Ele desce ao ribeiro, ele se humilha e em cada luta, seja ela grande ou pequena, você, jovem, deve buscar ao Senhor. Nós devemos buscar ao Senhor, buscar a orientação de Deus e reconhecer que, na verdade, nós somos pequenos. A luta não é contra carne e sangue, meus irmãos, mas é contra as potestades malignas que estão estabelecidas, né? Então, veja bem, nós precisamos de armas que vêm da parte do Senhor. O que ele faz naquela hora? Então ele não pega aquela armadura, ele se apropria do seu cajado, ele desce ao ribeiro e agora ele vai pegar as pedras. Quando ele pega as pedras, na verdade, são as bênçãos que o Espírito Santo tem reservado para aqueles que se humilham e o buscam nessa hora. Buscar ao Senhor, nós encontramos preciosidades da parte de Deus para sustentação, para nós termos a força e para vencermos as batalhas. Então agora, confiado no Senhor, não em outro. Está em 1 Samuel 17 também, versículo 45, ele está dizendo o seguinte: não confio na minha própria razão, nem na minha própria força. Eu não sou agora o jovem, eu não sou, você não é jovem, nós não somos afoitos a ponto de se expor ao inimigo. É porque tem estratégia para tudo, mas veja, há uma bênção de Deus para guiar todas as coisas. Mas Davi faz o seguinte, ele age com firmeza, ele se apresenta em sua luta, na sua experiência de lutas e vitórias anteriores, que fortalecia a sua fé, reconhecendo que se o Senhor o livrara da mão do leão, do urso, então certamente o livraria da mão do filisteu. Ele estava confiado no Senhor, ele não confiava em outro. E agora o que acontece? Ele parte para cima, ele não fica parado não, ele vai agir, ele mata o gigante. Então Davi vence definitivamente o inimigo que se apresenta como o mais forte para destruir. E quando nós olhamos assim com a nossa própria consciência humana, a gente vai assim, nós somos pequenos, não vamos vencer essa batalha. Ele era jovem, ele era apenas um jovem, mas as suas atitudes eram atitudes de gente que estava estruturada numa força que não vinha dele. Eram atitudes e pensamentos firmados numa revelação, a revelação do Espírito Santo. A carne é o nosso grande inimigo. Eu vou dar outro exemplo aqui só para os irmãos fazerem uma referência. José, também um jovem, enfrentou a mulher de Potifar. Essa referência está em Gênesis 39:9. E ele resistiu ao apelo da carne, foi lançado na prisão. O Senhor, porém, era com José, como diz a palavra em Gênesis 39:21. O Senhor era com ele e ele pôde ser forte. O Espírito Santo habitava nele. 1 João 2,14, esse texto nosso
que é a base. Jovens, sois fortes e a palavra de Deus habita em vós e já venceste o maligno. Meus irmãos, Jesus veio para vencer a morte, nos dando a vitória em todas as nossas lutas, para nós possamos alcançar a vida eterna. O texto, vou reforçar com os irmãos, jovens, sois fortes, a palavra de Deus habita em vós. Os jovens, nesta hora, estão sendo convocados para uma evangelização, uma luta que não é contra carne e sangue, como falamos anteriormente, Efésios 5:12. Os irmãos vão ler e vão ver que a nossa luta não é contra carne e sangue. Então, para isso é necessário estarmos preparados, fortalecidos no Senhor, na força do seu poder. Não é em outra força não, é na força que tem no poder do Senhor. Voltando a Davi, Davi só se dirigiu ao inimigo quando estava fortalecido na posse das armas espirituais, pois sabia que suas limitações, ele sabia das limitações dele, né? 2 Samuel 22:18 diz assim: livrou-me do meu possante inimigo e daqueles que me odiavam, porque eram fortes demais para mim. Está vendo a condição, na verdade, de Davi? Ele sabia a condição dele, mas ele sabia que a força dele estava no Senhor. Então, muitas coisas podem parecer bem mais fortes aos jovens. Querem ver exemplos? Irmãos, a música profana, certos programas de TV, a internet, a faculdade com seus ensinos e filosofias, muitas vezes contrários à palavra, ou namoro fora da orientação do Senhor. Veja quantas coisas, na verdade, que viram batalhas na vida dos jovens. Mas há uma bênção de Deus nisso tudo, né? O jovem que está na direção do Espírito Santo discerne o perigo e mantém-se distante daquilo que pode enfraquecê-lo e até matá-lo espiritualmente. E torna-se capaz de destruir aquilo que se apresenta como forte para ele, com as armas espirituais que o Senhor tem colocado à sua disposição, como o clamor pelo sangue de Jesus, a oração, as madrugadas, a imposição das mãos. Meus irmãos, Davi proclama este livramento no Salmo 18:39, pois cingiste-me de força para a peleja, fizeste abater debaixo de mim aqueles que contra mim se levantaram. Então vejam, os irmãos, a posição do jovem em relação ao mundo é de contínua vigilância, buscando experiências com o Senhor, buscando experiências com os dons espirituais, preservando a bênção recebida, fortalecido com o Espírito Santo habitando em sua vida. Ele será forte e poderá levar a palavra aos que também necessitam receber. Tão grande salvação é o anúncio da palavra, né? Alertando-os para o grande dia do Senhor que está próximo. Vejam, os irmãos, os jovens aqui, fazendo um breve resumo para os irmãos aqui agora no final. Nós temos uma salvação. A salvação não vem de nós, ela vem do Senhor. E quando o Senhor nos cinge, nos veste com essas vestes de salvação, nós somos fortalecidos quando nós buscamos ao Senhor, nos utilizamos dos recursos da graça, mas ao mesmo tempo nos posicionamos diante das batalhas. Não vamos despreparados para batalha nenhuma. E quero deixar aqui uma palavra para os jovens, uma palavra final, concluindo essa aula de hoje. Existe uma batalha que está travada e a nossa participação como jovens fortes no Senhor, fortalecidos no Senhor, essa batalha hoje se chama evangelização. Então é hora de se revestir, na verdade, de um poder que não é nosso para um anúncio de que Jesus Cristo vai voltar. Busque ao Senhor, clame ao Senhor, peça uma experiência ao Senhor, que o Senhor vai te usar. Vou repetir o versículo. Eu vos escrevi, jovens, porque sois fortes, e a palavra de Deus está em vós, e já venceste o maligno. Portanto, lute as batalhas que são do Senhor. Anuncie, Jesus Cristo vai voltar.
A paz do Senhor a todos.